E foi. Dou-lhe a terceira confirmada de que é isso. É isso? É isso, né? É isso. Foi. 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 Agora tá dizendo que foi, então foi. Pronto. Bom dia, boa tarde, buenas noites. Tá começando o Olá. nosso encontrinho musical. Meio atrasadinho? Meio. Mas às vezes a gente tem que ouvir o coração das máquinas também. Às vezes elas estão querendo nos dizer alguma coisa, É ou às um vezes elas estão charme. só meio atrasada também. Então é algo assim meio inevitável, né? Acontece nas melhores, nas piores, e em todas as famílias tem uma. Vou ficar assim perto. Para dar aquela emoção, né? Aquele coração acelerado, assim, de meu Deus, eu tô atrasado. É. Mas então, hoje, no nosso encontrinho musical semanal aqui, que é o nosso encontro para conversar, na verdade. O musical eu botei ali mais para porque eu achei que se eu botasse encontro com o Eric, ia ficar muito igual ao encontro da Fátima. Então eu pensei, pô, eu falo muito de música, vou botar um musical aqui só pra dar um título mais uau, assim. E aí a gente encontra aqui a galera pra conversar, o pessoal que trabalha com produção cultural, no geral, assim, na verdade, porque não precisa ser só um músico ou só alguém que gosta muito de música, ou produtor musical, enfim, só quem fica na música mesmo. A gente conversa com um monte de gente. Na primeira temporada, lá no ano passado, quando eu comecei a fazer essa movimentação e fazer os testes, era tudo assim, era um rolezinho de os amigos, vários amigos meus que só gostam de ouvir música mesmo. Estavam aí participando, testando com a gente. E foi bem legal, então a gente tá voltando com a nossa segunda temporada, nosso segundo episódio, agora com Amora Produções Culturais. Cara, esse nome é muito legal de falar. Amora, ele é muito gostosinho, não só a fruta, né? Mas Amora, saca? Tem um negócio de abrir ali a. É uma coisa veludada, né? Exato, e parece que a boca toda se movimenta junto, assim, sabe? Bem, bem legal. Fran, muito prazer, muito boa noite. Que está. Esqueci de Olá. botar o nome das gurias aqui, o arrobinha. Mas ao decorrer, eu vou colocando o arroba bonitinho aqui na tela para você que está aqui com a gente já ficar ligadinho. Estamos aqui com a Fran e com a Lu. Fran Cieli Daltroso e Luciana Tondo, que são as cabeças por trás da Amora Produções Culturais, que é além de produção cultural, é um Instagram muito legal. Tem várias dicas bacanas. Eu adoro a tour quando vocês fazem de edital e coisa, porque é muito legal. Muito massa, sabe? A gente vai falar disso daqui a pouco. Mas se apresentem, gurias, né? Né? Um oi, uma boa noite, assim, né? Quem é você no na correria para entregar o projeto? Vamos começar assim. Lu, quer começar? Posso começar? Então, eu sou a Lutondo, sou. É complicado quando tu fala assim, quem é você, porque eu entro em crise existencial, assim, porque quem sou eu, né? Ao Sim. mesmo tempo, é tipo assim, não sou nada e ao mesmo tempo é tanta coisa, porque nessa coisa do corre mesmo, dizer que eu sou produtora é um pedacinho, assim, porque eu faço mil coisas para, né, para conseguir viver de arte, assim, mas eu sou produtora. Sou atriz, sou diretora, sou formada em teatro, fiz meu mestrado também em teatro. Que mais? Sou iluminadora. Por enquanto, acho que é isso. Né? E tô à frente aí junto com a Fran da Mora, como tu mesmo falou. Massa. Fran. Eu tenho um pouco de. Na verdade, não tenho formação. Olha só, né? Se a Lu fica na crise existencial, eu fico, meu Deus, para que lado que eu falo que eu sou? Eu sou formada em economia, na verdade. Trabalho mais para essa área, assim. E, e também fiz teatro, mas em oficinas, assim, fui desenvolvendo minha carreira como atriz, mais nessas oficinas de formação que a gente tem, né? E em uma dessas oficinas acabei entrando no Back to Me, que aí foi quando eu conheci a Lu, e aí entrando no meio de produção, aí já vamos entrando na história das duas, né? Fui, Como essas duas histórias se cruzaram? exatamente. Foi através do teatro, pra gente já meio que estabelecer um ponto ali.
É? Aí a gente Tá. começou a fazer a produção de peça, assim, e tal, e deu um match legal, assim. E daí a Lu já tinha a Amora, né? E aí a gente... A Mora era um CNPJ. A Ah, Mora não existia, ela só era um mas o CNPJ. conceito já estava ali pré-estabelecido, já bonitinho. E aí a gente sentou e conversou várias vezes, alugou vários bares de Porto Alegre para fazer isso, né? Tipo assim, vamos sentar aqui, vamos sentar ali, vamos Sim, pensar, vamos não sei o quê. E daí foi rolando e foi... Tá chegando no que é hoje, assim, e, né? E crescendo e se criando, descobrindo muita coisa sim. nova. Ah, que massa. E agora, vocês... A Amora, ela atua principalmente... Ela, principalmente não, na cultura, assim, geralzão mesmo. Tipo, que precisar, tamo aí. Tá? Qualquer prego precisar martelar ali, a gente vai junto, só chamar. Eu acho que é um pouco isso também. É claro que a gente sempre tenta não entrar no lugar do outro, né? Por exemplo, gurias, vocês fazem. Por exemplo, hoje a gente faz o nosso material gráfico lá, né? A nossa arte visual é a gente que faz. Mas se alguém perguntar, gurias, vocês fazem a parte de arte visual? Não, a gente não faz isso porque, tipo, não faz, né? A gente Sim, não tem esse know-how, A essa gente improvisa, né? Nossa. qualificação para fazer, né? Mas assim, gurias, vocês escrevem projetos para de qualquer assunto, vamos escrever, vamos sentar junto e entender qual que é o conceito que tu quer e a gente vai desenvolver o teu projeto a partir disso. Guria, vocês seguram as pontas na parte de contrato comigo e de falar com as pessoas e fazer o corre. Isso a gente sabe, tipo, essas coisas a gente consegue fazer. Vocês conseguem falar com toda a assessoria, toda a imprensa para divulgar o meu trabalho nas redes sociais. Não, a gente não consegue fazer isso, e quem faz isso é um cara, uma pessoa específica, né, para assessoria de imprensa. Então, tipo, a gente tenta sempre ficar também no nosso lugarzinho, assim, sim, mas também a gente faz todo esse meio de campo com todas essas pessoas, né? sim. Tem os contatos e sabe como chegá-los e onde chegá-los e quando é importante acioná-los, né? Estamos criando esses nossos parceiros novos, Sim, assim, também, né? que massa. Lu, tu E acho ia... também, eu te ouvindo falar também, essa coisa que a gente está começando a construir agora, que é o penso do projeto, né? Uhum, Porque muita gente chega na gente e, tipo assim, eu gosto disso, mas eu não sei como eu quero fazer, né? Eu quero falar sobre isso, mas como que eu faço? Você ainda não chega com um projeto, né? Então a gente está começando a exercitar isso de trabalhar essa coisa da criação de um projeto mesmo, né? Da criação de um conceito, de dar o norte para a pessoa, para ela chegar onde ela quer chegar, né? que é bem Tipo, é louco, o né? antes, a parte antes, assim, é a parte mais Sim. criativa, né? Com certeza que é bem louco, né? Tipo, eu tenho uma ideia, mas, né? Tipo, eu tenho um projeto, tenho uma ideia, mas como é que eu vou, né? Pra onde que eu vou? Que passo que eu tenho O que 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 eu tomar, faço com né? essa ideia que É, o eu bagulho tenho? é. Eu esses dias não, né? Durante a pandemia ali, que eu comecei a pensar um pouco mais questão projetos e tal, que, né? A galera começou a lançar aqueles editais emergenciais, começou a rolar, né? Esse início de ano começou a ter bastante o resultado da Lei Aldir Blanc também, que ajudou bastante a galera. E eu fiquei assim, cara, nunca pensei em fazer um projeto, sabe? Tipo, da onde que eu vou tirar? Será que eu tenho uma ideia, sabe? São coisas que é bem louco e que eu fico imaginando principalmente uma galera mais o artista em si, né? Não, com aquela produção eu acredito, né, que quando a pessoa tem uma cabeça um pouco mais acelerada, assim, nesse lance de criação, né, e de ideias, então, eu fico imaginando eles, né, como é que deve ser esse lance. E aí já faço uma perguntinha mesmo, assim, como é que eu, assim, se eu fosse pensar no negócio, o que que eu teria que entender, assim, primeiro? Assim, só para dar o start. Não vamos também entrar e montar tipo uma videoaula, mas mais um lance de tipo, qual é o primeiro passo que eu devo pensar assim, pô, curti, tem uma ideia legal, acho que seria um projeto bacana. E Deixa eu aí, falar uma coisa antes que tu falou e eu fiquei pensando que também é massa, assim, de...
de complementar no que a gente estava falando do que a gente fazia. Porque o artista, ele tá, às vezes, muito louco, né? Principalmente na época do projeto, tipo, dirigindo, criando, sabe, fazendo figurino, sei lá. Tipo assim, correndo no Sim. projeto mesmo, na parte criativa, enfim. E, e a gente sabe que os artistas hoje, eles têm que ser tudo, né? Tipo, ele é o produtor dele, ele é o cara que vende o ingresso, que compra o ingresso, que não sei o que, não sei o que. E isso é um papel também que a gente acaba conseguindo dividir, assim, com eles, para poder dar essa margem para a pessoa realmente usar a cabeça dela para aquilo que ela está se colocando para fazer, sabe, né? Que, tipo, a gente hoje tem um espaço muito limitado para o artista e como a gente não tem verba para construir o que a gente quer, assim, tem que se colocar no lugar do faz tudo. Então, a nossa ideia também é criar espaço para que essas pessoas possam realmente estar criando e não, né, nesse lugar de faz tudo e tal. Sim. Tu quer falar, Lu, sobre essa questão do primeiro passo? Posso começar e tu vai me ajudando, então. Vamos. Eu sempre penso assim, que a primeira coisa, quando tu tem a ideia de um projeto, ou tipo, quero falar de algo, né? É pensar como viabilizar isso financeiramente, assim. Para mim é o primeiro passo para que depois o projeto comece a se desenhar, né? Primeiro é tu pensar, tipo, tá, quais são os recursos que eu tenho, assim, tipo, eu tenho acesso a empresas, né, conheço alguém que tem uma empresa que pode financiar por uma lei de incentivo, ou, eu moro aqui na minha cidade tal, em Porto Alegre, quais são os editais que rolam em Porto Alegre, Fumproarte, o FAC, eu acho que a primeira coisa é entender qual é essas possibilidades de financiamento, para depois tu começar a pensar realmente no projeto. Assim. Então, para mim, o primeiro passo é sentar e entender o que tem, tipo assim, quais são as possibilidades que tu tem para conseguir grana. E aí, quando tu entende como elas funcionam, tu consegue entender como adaptar a tua ideia a elas, porque isso é importante. Eu acho que, para mim, uma das grandes lacunas assim que existe entre o artista e a grana, assim, né, a viabilização do projeto, e que é algo que tu não aprende, por exemplo, na faculdade, que é entender que o teu projeto ele tem que dialogar com essas possibilidades de financiamento. Porque às vezes tu tem uma ideia genial, assim, quero fazer um espetáculo com pirotecnia na rua, com um monte de coisa, mas tu não tá olhando para o edital ou para a lei de incentivo, tu tá olhando só para o teu projeto, tu não olha para o outro lado. E daí tu pode ter a ideia mais brilhante do mundo que provavelmente tu não vai conseguir viabilizar ela, entende? Entendi. Então tu tem que entender como é que eles funcionam para que depois tu possa realmente sentar e desenhar o projeto, começar essa parte de criação mesmo, de adaptação, de trabalhar com equipe, que eu acho que é um pouco do que a gente começou a fazer, né, Fran, com essa ideia da mentoria. Não sei se tu quer falar um pouco disso, já trouxe outra parte. Vai. Isso Já que é que tu bom, isso que é falou. bom. Tamo... Porque eu acho que é esse caminho, né? Tipo, Sim, é isso, assim, tipo, começar a entender o que tu quer, assim. E entender, tu tava falando e eu tava pensando justamente até numa das primeiras coisas que a gente trouxe quando a gente começou a mentoria. Porque o que a gente fala de mentoria, a gente está fazendo um piloto com algumas pessoas e tal, que a gente até divulgou bastante tempinho nas redes sociais, no Instagram, e a gente está fazendo com 5 pessoas, apoiando, né, para eles entenderem como desenvolver esses projetos do zero, e fazer eles serem autossustentáveis, assim, né? E uma das primeiras coisas que a gente traz é isso que a Lu comentou, e uma dessas formas é tentar entender quem que faz parecido isso, né? Isso que eu quero fazer, quem que trouxe já parecido, como que essa pessoa conseguiu fazer para entender na sequência o que essa pessoa acertou, o que essa pessoa errou, para eu tentar adaptar o meu projeto, sabe? Ou a sim. minha ideia, né? E aí levantando esses pontos, e eu trabalho muito a partir de listas, né? Então, eu vou listando tudo que vai vindo de ideia nesse sentido, e aí vou entendendo o que falta, assim, né? Para isso ser viável. Sim. E aí, em algum momento, acho que partir daí pode ser essa opção, assim, Então, sabe? tipo, pegar uma referência naquilo que tu quer fazer, ou naquilo que é perto do que tu quer fazer, né? E aí, a partir dela, tu ir Entender o teu campinho, fazendo sabe? o que que tu, né? Até onde tu consegue, alcança, né? A É, partir a gente, daquilo.
A gente que é artista, a gente sabe que nada surge do zero, né? Tipo assim, Uhum, pra criar, a gente tem que se alimentar com um monte de coisa, assim. com É certeza. impossível, mesmo quando tu acha que tu tá criando algo do zero, isso está sendo subjetivamente influenciado por várias coisas que tu te alimentou, assim. Eu acho que esse processo criativo também parte disso, né? Esse processo de criação de um projeto, assim. Sim. Hoje em dia é Total. muito difícil criar alguma coisa totalmente do zero. Olha aqui Não dá. como eu sou inovador, eu estou Uhum. fazendo um talk show online. Ninguém nunca fez, né? Ninguém nunca conversou sobre esses tópicos na internet, Não, mas na é televisão isso. brasileira, Inédito. né? Eu tô lendo um livro que fala isso, assim, de pessoas que já falaram que, tipo, essa coisa do novo, do inovador e tal, é só Sim, duas ideias que já existem que tu junta e cria uma que não é nova, mas vamos chamar de nova porque ela não existia antes, sabe? sim. E é meio que isso, porque do nada não vai sair, sabe? É aquele que tu falou da questão de tu buscar uma referência pro teu projeto, é a mesma coisa. Tipo, tudo vem das tuas referências, né? O Querendo ou que tu não, assiste, tu é ouve, não. exato, o que que tu consome, o que que tu te alimenta, assim, né? Dentro do teu corre, né? Dentro dos teus gostos também, né? Falando nisso, o que que vocês consomem? Vamos falar de música primeiro, assim, só para eu poder usar o título, né, de encontro musical rapidinho. E aí depois a gente sai da música também, a gente volta a falar de edital, de projetos, a gente vai pro teatro também. Tá, vamos tentar, mas assim, ó. Salada de fruta agora. Não, agora vem um negócio que é tipo, né? Na verdade, tem uma banda e uma pessoa que eu sempre falo que quando vierem para o Brasil, tipo, eu vou, não interessa onde quer, mas uma das pessoas, na verdade, os dois já vieram e eu fui num show da banda, mas, tipo, a pessoa veio e eu acho que não vai dar para mim nesse momento. Uhum. A pessoa é o Bruno Mars, então qualquer Nossa. postagem Bom. para Amora fui eu, que tenha relação com ele, fui eu, porque amo. É, e a banda é o Pearl Jam. Tipo, adoro, amo Soul. Ah, Bom, e daí viemos aí com Pedro Sampaio, né? Outras variações do meu gosto musical. O que mais? que mais? Que tal, tu tá assistindo alguma coisa? Tá vendo Não, eu tô assistindo umas esse coisas livro meio que tu leu malucas. ali? O que que era? Ah, esse livro que eu li é. Tá aqui até, que eu tô lendo. Penso como um artista. Ah, Não sei se baita dá pra livro. ver. Aham. Dá pra ver bem. Boa. Ele. Porque, na verdade, assim, como eu trabalho com pessoas, às vezes, que têm uma pegada que é muito coach, e essa pegada me incomoda um pouco, eu encontrei esse livro, assim, e ele pareceu um meio do caminho, sabe? E eu Uhum. curto muito essa coisa da criatividade, eu tava querendo começar. E eu quero começar a voltar a ler, assim, porque eu tava lendo muito antes, mas do nada parei. E eu, meu Deus, como vou ler algo que me anime, mas que não seja péssimo, mas que ainda seja algo que me desenvolva como pessoa, sabe? E isso aqui tá sendo bem massa, assim. Não pareceu muito sentido o que eu falei, mas o livro tá sendo bom. E tá relacionando essa coisa do desenvolvimento pessoal com a criatividade, então tá sendo bem Sim. legal. Vou Não, fazer um post sobre ele quando eu terminar de ler, acho. boa. Boa. E tu, Lu, como é que tá seu consumo? Ah, é uma miscelânea. Agora tu falou de música e eu fiquei aqui, meu Deus do céu, o que responder? Porque eu também transito sobre vários ritmos, vários. Tipo, eu curto muito música brasileira, assim, música popular brasileira, porque música brasileira é muita coisa também, né? A Fran falou isso de. Quando a Fran falou, tipo, quando alguém vier, quando ele vier, eu vou vir assistir um show. E daí eu fiquei pensando assim, cara, quem que eu iria assistir um show se viesse hoje, né? E daí eu tenho até vergonha de falar, porque assim, de banda internacional, um show que eu quero muito ver, mas é vergonhoso, porque já veio umas 4 vezes e eu não fui, é o Aerosmith, assim. Que eu acho que é a Não, coisa também mais nunca pop que eu fui. curto. Eu Ai, eu mas te já foi o entendo, eu quê? te Umas entendo. 4 vezes, eles vieram 3 vezes, já estão quase na porta da minha casa, eu não fui ainda, mas eu quero muito ir ver ainda. Espero que eu Sim. consiga. E esse ano, começou o ano, o Franto deve lembrar disso, nós no carnaval, eu falei, esse ano eu quero ir num show da MC Tá. Aham. Nossa, com certeza. Eu quero, tipo assim, Inclusive,
Estou pronto para amanhã, isso. acho que é amanhã que tem um lançamento de uma música da Ludmilla que está super, pessoas falando que vai ser ótima. Pessoas, a Thaís Araújo falou. Para mim é o que basta. Ah, a Ludmilla, acho que saiu uma hoje com o Xamã. Então era uma coisa de ontem que eu vi hoje. Muito atrasada. Atualizado. Eu sei dessa, que saiu hoje, tem um clipezinho que o pessoal... Eu não assisti o clipe ainda, mas eu vi uns tweets, assim, que o clipe tá, tipo, uau! Que a Ludmilla, como é que... Ludmilla serviu tudo, assim, que precisava. Ela e o Xamã, muito massa. Mas eu ouvi a música, bem gostosinho, bem... É uma brisazinha meio love song, mas a letra não é bem love song, é meio que o oposto, assim. Mas é legal. Falam sobre... Como é que pode dizer? Ah, é tipo o bagulho de. Nós ficamos só, então não estamos tendo um rolê muito sério, ou uma coisa assim, nessa brisa aí. Não, agora eu não lembro, agora me deu um branco. É só porque eu fui tentar lembrar o que que era exatamente que dizia, buguei total. Mas é que assim, eu sou meio ratinho de show, assim, né? Eu tento ir em tudo que é possível. Então, pra mim é muito mais, tipo, fácil, né? Chegar assim, pô, que show. Às vezes até mais difícil, porque, por exemplo, se eu for nesse lance de qual é o show que vai vir e que eu, tipo, preciso ir, que eu vou ficar, tipo, bom, vou fazer uma lista, assim, né? Bruno Mars é um deles. O Aerosmith eu também, Já vamos junto, das outras então. vezes que eles vieram, eu também não pude ir, né? Então, bah, foi bem... São shows que eu gosto e que eu tenho esse lance de, cara, eu quero ver tudo. Eu quero estar em todos. Qual foi? Eu lembro do Da Beat teve no Agulha e eu fui nos 2 dias. Fui nos 2 dias. Aham. Criolo também, teve 2 dias seguidos ali, eu fui 2 dias seguidos. Sabe, tipo, porque fui. Às vezes eu na época eu tava trabalhando na Rádio Unicinos ainda, então, bah, às vezes eu ganhava um free pra cobrir o É que tu show, fazia as e aí às coberturas, né? vezes o do Criolo foi bem isso. Tipo, eu ganhei o free pra cobrir, aí passei, tipo, a noite toda trampando ali, pá, fazendo stories e tal, fazendo um bookzinho. Aí, o outro dia. Ai, tu foi ontem, né? Como é que tava o show? Bah, tava muito legal. Ah, eu vou hoje. Aí eu pensei, pá, eu acho que eu vou hoje também. Aí, saca, e fui. Assim, Quem não cheguei lá iria na 2 hora, vezes no show do Criolo, né? Poderia ir 10 vezes né? dias seguidos e Se- seria sempre maravilhoso. Mas, mas além disso, Lu, o que que tu tem mais, assim, filme, série, livro, Então, novela? Eu eu tô tô muito no terminando. BBB, assim, nossa, eu tô passando raiva horrores no BBB. Que aqui em casa a gente tirou pra assistir como se fosse Game of Thrones, assim. Todo dia a gente senta pra ver o episódio do BBB, tá ligado? Essa semana eu não vi. Essa semana eu não vi. A gente não pôde acompanhar, né, Fran? Porque eu lembro que quando a galera tava falando muito no BBB, a gente tava no auge da loucura namora, e no horário que passava, a gente tava trabalhando, assim, Eu, então eu não. nunca, eu nunca assisti, na real. Só que agora eu tô morando com uma menina e ela super assiste. E daí eu tô vendo por tabela, e daí às vezes eu tô sentada ali com ela também. E, tipo, tem pessoas lá que eu me importo, vou Camila De Lucas. E, tipo, daí eu vou ver então, Camila. Vou ver então. E daí agora eu acompanho um pouco mais, assim, mas também não é Game of Thrones. Poderia ser, facilmente. Sei. Ah, foi só um negócio que aconteceu essa pandemia, nesse momento. Eu acho que é um surto coletivo aqui. Né? Nossa, talvez no que vem a gente não faça assim. Porque ano passado a gente não ficou tão, tipo, viciadinho, assim, de assistir que nem uma série, Ah, assim, mas todo tudo dia, bem também. né? Todo Mas... ano é essa mesma desculpa, né? O ano passado não foi tanto, esse ano é que tá assim. Eu ouço isso desde que surgiu o Desde Big Brother. 2002. Aí ano que vem a gente se encontra de novo. Eu digo, nossa, não, ano passado. O passado nem foi. Esse ano eu tô até com fã-clube lá e estamos fazendo um mutirão de voto. Nossa. Mas e tu, acabei Eu te botando o cortei BBB várias no meio vezes. da roda, assim, eu acho que ela nem falou, né, se tu tá assistido, lido alguma coisa. Eu tô terminando de ver 3%, muito atrasada. Bah, é um baita. Tô gostando, não tô gostando muito das atuações, assim, gosto da ideia da série, acho fantástico a cenografia, assim, mas as atuações tá meio difícil, assim, de engolir, assim, não tô gostando muito.
mas a produção toda é fantástica, assim. E Sim. lendo, eu tô lendo um livro que agora não vou lembrar o autor, mas ele ganhou ano passado o Prêmio Jabuti, que é o Torturado, que é um livro Ah, pode muito crer. bom, muito foda, assim, muito poético, uma história bem forte, assim, de duas mulheres, filhas de descendentes de escravizados, assim, então tem todo um rolê de Brasil que tu vai acompanhando e vai seguindo historicamente, assim, o livro tu consegue, e é chocante, assim, é muito forte, mas é muito poético também, muito bonito. Eu vi que tava em alta, assim, a galera comentando bastante, dizendo, bah, leiam, que é muito bom e tal. Eu já botei na minha listinha ali, em breve vou estar pensando nisso. E voltando um pouco pro trampo de vocês, assim, o teatro, vocês, onde eu, Eric Pinto, vou, assim, começar a acompanhar o teatro, né? Eu quero ter mais noção de teatro, quero me adaptar, né? Entrar mais nesse meio. Por onde que eu começo a isso, assim? Porque às vezes eu sinto que. Às vezes eu sinto que até com a questão com a música também, às vezes a galera fica meio perdida, né? De por onde eu vou começar, né? Eu vou tocar um instrumento, eu vou procurar um curso de produção para daí ver como é que faz a música e eu só escolho o instrumento depois, ou vice-versa, assim. E no teatro, como é que é essa movimentação, ou como é que foi com vocês, assim? Tu diz começar assistindo ou começar fazendo? Vamos fazer dos dois. Vamos falar dos dois, assim, fazer. A pessoa tá, começou aí pensar nisso aí, né? Tá com tempo na pandemia, um pouquinho, sobrou um tempinho a mais ali, começou a pensar, pô, acho que ia ser legal fazer um teatro. E aí, como é que eu faria, sair, por onde que eu deveria, o que que eu deveria pensar primeiro pra fazer? É só, tipo, eu catar um curso, ou não? Complexa pergunta, porque é Muito uma gama complexo. de possibilidades, né? Ainda mais agora com o Aldir Blanc, assim, tipo, tem tanta oportunidade para fazer teatro, para fazer qualquer, acho que qualquer área artística, assim, gratuita, né? Sim, tava tendo bastante coisa, né? Mas eu diria para, tipo assim, a minha dica e a Fran dá a dica dela. Eu diria para procurar grupos, assim, tipo, tem a Casa de Cultura, lá é um espaço de referência, assim, lá sempre rolam oficinas e coisas, e mapear os principais grupos da cidade, porque eles com certeza dão oficinas, assim. Então, são oficinas, né, boas, às vezes gratuitas, financiadas, assim. Então, eu acho que, né, dá para se ter uma noção, assim. Eu comecei isso fazendo curso, e daí logo eu decidi que eu queria fazer a faculdade. Assim. Se tu curte a coisa que é e quer levar um pouco mais à frente, eu acho que a URGS tem a possibilidade, agora tem a UERGS também, que é Uhum, uma formação mais completa e te dá muita possibilidade, assim, é uma formação de qualidade, sabe? Mas eu acho que tem que experimentar antes fazendo esses cursos, assim, procurar os espaços culturais também, tipo Casa de Cultura, Centro Cultural Érico Veríssimo. uhum. Eu acho que. A Lu roubou minha ideia. Eu acho que é bem isso, assim. Acho que agora a gente está na época da pandemia, então os lugares físicos, né, estão um pouco impossibilitados nesse sentido. Mas eu lembro que quando eu vou, é, voltei para Porto Alegre, assim, eu queria fazer teatro, estava bastante difícil encontrar, justamente por uma questão de valor também, né? E daí eu cavoquei em sites e tal, e encontrei, assim, um lugar que eu podia pagar na época, e aí comecei a fazer essas oficinas. Mas acho que o caminho é bem esse. Se tu não conhece pessoas que possam te indicar também, né? Porque às vezes tu tem um amigo que faça, e aí pode te dizer onde tu pode começar uma oficina. Mas eu acho que é isso, começar por oficinas mais curtas, assim, porque daí tu vai sentindo aos poucos as coisas, né? E aí também tu vai te descobrindo para ver se tu quer realmente entrar naquilo como uma formação, assim, ou se, ou se é algo como um hobby, ou se é algo como
Pra experimentar, no caso, assim, tipo, ter Se é essa algo, vivência pra daí tu se ver é o que uma que tu vai formação, fazer com essa informação, assim. Ah, tem que descobrir, perfeito. né? Eu tenho uma dica quentíssima de como começar. Será que Vai lá no TikTok. Amora Produções Culturais, que a gente fez um post sobre isso, acho que faz uma semana, né, Fran? faz uma semana a gente Ah, indicou 5 lugares para fazer teatro no Brasil. Então a gente pegou, sei lá, aqui um lugar aqui de Minas, um lugar de Porto Alegre, um lugar no Nordeste. Acho que não sei se não foi um lugar em cada região mesmo, uhum. para começar assim. E claro, né, quando a gente tem visto alguns projetos assim da própria Aldir Blanc, a gente tem divulgado também, né, como possibilidade e tal. E é isso. Outra dica agora que eu lembrei, que é bem massa, é de tu seguir páginas, porque daí tu sempre vai tirar muitas informações, entrar em grupos, seguir grupos, porque sempre tem alguma coisa que é mais acessível, sabe? Porque tem uma comunidade, né? Tu consegue, no ambiente digital, né? Tem uma comunidade que tu consegue acessar e colher informações, assim, né? Exatamente, então é Mas, bem. arroba Acho Mora Produções Culturais. Tá rolando muita, agora com essa coisa da pandemia, tá rolando muita oficina virtual, assim, que eu acho que pra Fran também, né? A gente não experimentou isso ainda nesse lugar de artista, assim, né? Fazer teatro pela tela, assim. Eu já não tenho muita vontade, assim, pra mim é já mais difícil. Eu sinto falta da coisa de estar numa sala mesmo. Mas com isso, rola fazer oficina em qualquer lugar do Brasil, né? Tipo, mesmo Uhum. lá, eu quero fazer lá no Nordeste, daqui de Porto Alegre, tu consegue fazer oficina, assim. Então, isso é uma baita oportunidade para quem está afim de fazer, poder conhecer esses grupos que são super importantes no país inteiro, porque todos estão com oficina. E as oficinas virtuais, quando elas não são gratuitas, porque elas estão sendo financiadas pela Aldir Blanc, elas são normalmente muito mais baratas do que as oficinas presenciais, assim. Então, rola experimentar em lugares muito diversos, com grupos grandes, importantes, e ou não pagar nada ou pagar um valor bem em conta, assim. Dá pra rodar o país inteiro. Nossa, Não, esse momento é uma bosta. E também tem sido uma possibilidade de conhecer, ou, sei lá, enfim, não Não, tem. eu já Esquece. entendi. Não, não, entendi. O momento realmente é um momento complicado, mas tem alguma questão, uma coisa que outra ali que, vamos dizer, tem alguns pontos positivos, assim, que a gente Nada consegue. compensa, sabe? Uhum, Mas tem coisas que estão sendo possibilitadas, assim, nesse momento, que espero que perdurem para outros, sabe? uhum, Acho que é isso, assim. com acho que certeza. fica, né? Eu acho que isso fica, Acho assim, que sim, depois que a espero gente que sim. passou. E as Muita lives, coisa vai assim, rolar. o teatro, eu vi que andou rolando alguns eventos com transmissões de peças, né? A galera indo pro teatro e aí o pessoal transmitindo, né? Agora que vocês falaram isso, tem tipo um circuito. Você sabe se tá rolando algum circuito assim? Ou é mais uma coisa tipo as lives também das bandas, assim, que tipo, A Lu brota um sabe que ela me negócio assim e convidou. o cara vai e faz, assim, não tem A muito. Lu sabe que ela me convidou uma para ir domingo, que tu falou que ia passar para me pegar de Uber, depois a gente ia tomar uma cerveja, não sei o quê. A Eu quero Última ir. Negra, acho que é esse o nome, né? Mas assim, circuito, agora tu falou, o circuito principal que acontece de teatro no país é o palco giratório, né? Tipo assim, no palco giratório do Sesc, tu pode ver peças do Brasil inteiro, Aham. em várias capitais e cidades um pouco maiores, né? Tipo Porto Alegre, Pelotas, Santa Maria, todas essas cidades recebem o palco giratório. E é louco porque não teve palco giratório digital, assim. Então, uma resposta é um circuito maior, não tá tendo. O Sesc fez o Cultura em Casa, eu acho que até tá fazendo ainda, que eles disponibilizam, assim, mas aí é mais de artistas grandes, assim, shows, né, Sim. coisas mais lives, mas o teatro, que era o forte do Sesc, pelo palco giratório, não tá rolando. Uhum. Daí, assim, é ficar de olho, por exemplo, tava rolando agora eu não vou nem saber falar, né, porque eu sei que tinha um festival de rua, de teatro de rua online, que estava acontecendo semana passada, assim, mas acho que já acabou. E o Porto Alegre em Cena, que tá prometido aí para o segundo semestre, e que traz muita coisa incrível
E é isso, né, Eric, tu fala isso da transmissão. O que todos, né, todos estão fazendo isso, mas no teatro tá rolando uma adaptação absurda da linguagem, assim. Então, claro, tem gente que está transmitindo as peças, tipo, vai para um espaço, né, uma sala de teatro e grava e transmite, ou faz pelo Zoom, mas as pessoas elas estão se adaptando de uma forma muito incrível, assim, essa linguagem e descobrindo novas possibilidades. Então, por exemplo, eu vi uma peça no Porto Alegre em Cena do ano passado que ela acontecia, ela era assim múltipla. Então os atores te ligavam pro teu celular, mandavam mensagem pelo WhatsApp, mandavam um e-mail, te mandavam lista do Spotify, playlist. Então era multimídia mesmo, assim, tipo, não é só, não que seja só, né? Mas tipo assim, tu não fica só parado assistindo, tu tá lidando com várias ferramentas digitais, assim. Eu vi vários grupos fazendo isso, assim. Isso é, né? Eu fiquei sabendo de um também que teve, que eles mandavam. Ah, esse era lindo, gente, mas eu não vou saber qual festival que foi. Eles mandavam para as pessoas que compravam o ingresso, era tipo um bastão com uma luz na ponta, uma luzinha de LED. E daí, em algum momento da peça, eles faziam todo mundo desligar as luzes da casa e criar, tipo, que uma imagem juntos com aqueles bastões, aí uma tela cheia de gente, assim, fazendo essa imagem. Então, era um momento de compartilhar experiências que uma sala de teatro te proporciona, né? Mas como não tem a sala de teatro, tu te conecta ali com as pessoas com essa intervenção, assim, com essa pequena intervenção. Sim. Então, essa adaptação está sendo muito instigante, assim, para os artistas, né? De como dialogar com isso, assim. Essa que tu falou é o Tudo Que Coube numa VHS. Tá rolando até dia 18. Não sei se tem ingresso ainda, como que tá, mas, tipo, tá rolando agora, se alguém Tudo que quiser. cabe numa VHS. Isso? Que coube, acho que é. Tá. É do Maslute, que é um grupo super, super conhecido, assim, lá no Nordeste. E pode assistir, né, gente do país inteiro, e foi a peça mais aclamada do ano passado, assim, ela saiu em todas as mídias, porque é incrível, assim, é uma experiência completamente diferente, Com sabe? E é um certeza. ator para um espectador. Então, tipo assim, eles são, acho que, Uau. 5 atores, eles atendem, cada sessão são 5 espectadores, né? Cada ator, ele cuida de um espectador, e é um atendimento personalizado, digamos assim, ele faz toda uma condução, assim, é muito lindo. Ah, muito, muito massa e muito louco essa imaginar aí como é que deve ser essa experiência, né? Que doido. E tem muita vai ter muita diferença também a questão da linguagem, por exemplo, de transmitir. Que agora eu fiquei pensando, tu falou da linguagem, Lu, mas da questão de transmitir uma peça que está sendo rodada, tipo, no próprio teatro, assim, é meio uma coisa. Só uma reprodução daquilo que alguém enxergaria, né, na sala, mas para esse lance que é meio TV, assim, tem muita diferença dessa linguagem, assim, de tu fazer encenar um negócio para um olhinho de Então, uma câmera. agora teve o MIT também, que é um festival, acabou faz umas 2 semanas, que é o maior festival de teatro internacional, ele acontece em São Paulo com grupos do país inteiro, assim. E era isso, assim, era uma câmera parada. Eles transmitiram as peças que rolaram nos outros anos, foi isso. Tipo, acontecia peças nos outros anos e eles sempre filmavam com uma câmera parada. E daí eles só transmitiram elas, assim. Eu acho que a maior diferença é porque tu não tem um olhar conduzido, sabe? Numa experiência de Uhum. cinema ou de TV, a câmera vai conduzindo o teu olhar para onde tu tem que olhar, né? Ela vai te levando para uma narrativa. E numa peça de teatro filmada, ainda mais assim numa câmera aberta, é difícil, tu vai captando tudo, assim, tu vai criando a tua própria narrativa, né, a partir do que tu vai olhando, assim, eu acho um pouco cansativo isso, assim, de um plano só, né, uma filmagem de um espetáculo. Eu confesso que eu tenho dificuldade, assim, de acompanhar. Sim. Tem coisa que acho que é um pouco disso, só em outra palavra, porque para mim é a coisa da energia que se perde, sabe? Daquele ambiente, assim, de estar próximo no palco e daí
E quando tu tá vendo aquela peça numa câmera parada, realmente, tu não chega nem a ser uma TV, né? É algo morto acontecendo ali, assim. É difícil porque a energia para quem está fazendo também é mais vazia, porque não tem para quem fazer, né? Sim. E aí não sei se é um olhar meu, porque de quem já teve no palco e sabe a energia que é ter alguém ali próximo também, sabe? Mas para mim tem muito essa diferença, assim, de ter alguém sentindo alguma coisa junto contigo, sabe? Sim, sim. Eu entendo até agora traçando um paralelo né, puxando a sardinha para o meu lado, assim, porque com a música também ocorre um pouco disso, né? A gente já tem vamos dizer, a cultura do DVD, né, do show da banda, que muitas vezes tem essa tomada, assim, muito seca, assim, que pega todo o palco, mas também tem algum corte, outro, alguma coisa ali, mas que 90% deles um, é um show. Então tem o calor humano ali, né? Então o cara não tá só cantando, pura e simplesmente, como se estivesse em casa, sabe? E aí, agora que começou a mudar né? Agora por causa da pandemia começou as lives, que começou a mudar um pouco disso, né? Mesmo que a gente tenha alguns péssimos exemplos da galera fazendo lives com não sei quantas 100 pessoas atrás das câmeras, né? Mas aí eu lembrei da live do Criolo, vocês chegaram a ver? Não, Eu não conta sei pra se nós. ficou salvo, acho que não ficou salvo. Foi até aqui na Twitch também que ele fez um show extremamente. Tipo, como é que é? 3D, aquela realidade misturada que eles chamam. Eu acho que não era aumentada, era misturada. Que daí já era aí já era assim, uma pegada bem dessa, de tipo, o cara entrar num estúdiozinho ali, não ver muita coisa no fundo e canta olhando para um ponto, e aí tem todo, sei lá como é que era a direção daí para onde ele tinha que olhar. Se é que tinha essa questão, né? Porque provavelmente os caras estavam meio que só seguindo ele de repente. Mas que também é o total oposto disso, né? É trabalhar, é fazer um show ali e não ter nada do calor humano, que é completamente o oposto do DVD que a gente está acostumado a ver na música, né? E realmente fica muito diferente o lance, né? Por isso que eu acho que tem muita gente que até faz umas livezinhas em casa tocando, assim, porque daí é mais uma coisa meio deles, assim, tipo, mais íntimo, um cara com voz violão, assim, acho que daí não fica tão estranho, né? Por causa dessa Agora, falta, né? tu falou isso, eu fiquei pensando que eu falei da atuação e daí de ter alguém assistindo, só que a atuação para o cinema é diferente da atuação para o teatro também, né? E não no sentido da câmera, mas na preparação para aquele momento da cena e tal. Então, eu fiquei pensando, fiquei só Sim. É uma Tu coisa falou isso menos. agora do DVD do show, né? De tipo assim, como é que pode agora com essa tua referência, eu fiquei refletindo sobre isso, porque é muito diferente, por exemplo, né? Eu assisto vários shows gravados, né? DVDs, enfim, e é muito envolvente, né? É muito forte. Sim, Agora, no teatro isso não rola, porque, por exemplo, essas peças do Meet que eu vi ali, que são filmadas, e elas foram filmadas com o público, né? Elas foram filmadas em edições anteriores. É frio. porque, porque falta o lance do povo gritando no teatro. Ah, pode ser. Tipo aquele uhul, né? Aí o cara grita, hey, ho! Aí o povo responde, hey, ho! Acho que de Verdade. repente, Com certeza. Eu acho que sim, eu acho que sim. de repente falta mudar um pouquinho a forma da interação. Olha aí eu querendo dizer que. Eu acho que pode ser, sim, porque tem uma Mas, energia viva ali. uhum. É quando vê, tem uma questão de tu estar ouvindo meio que por baixo da música, assim, um pouquinho do ruidinho da galera, aí tu meio, né, tu acaba ativando essa é o espacialidade, ritmo, né? assim, né? Ou é uma Ah, e coisa tem meio outra da coisa. música mesmo, né? Que é meio. E esses DVDs, esses shows, eles são todos, né, gravados pensando com equipamentos, pensando em isso ser editado e ser
reproduzido, né? E, por Sim, exemplo, essas peças que eu vi que são paradas, né? Tipo assim, a ideia não era transmitir isso. Talvez filmar uma peça, é porque isso não tá rolando muito, né? As pessoas não estão indo para os teatros para filmar, tá todo mundo meio sim. que se resguardando. Mas se fosse filmar um espetáculo no palco, com várias câmeras fazendo aproximações, fazendo, né? Com uma Aí talvez direção, de ficar. repente, mais de TV, assim, né? Pra Só dar que esse daí será que não viraria direcionamento. TV? Exato, não Por que, viraria que isso seria audiovisual. teatro? Isso poderia ser um filme. O David Lynch Ah, não é. fez um filme só com atores num espaço vazio? Ele não tinha cenário, não tinha nada, o Dogville, né? Tipo, não tem nada. Então, o que, Péssima pessoa, ótimo diretor. o que, que é teatro, o que, que é cinema daí? Eu acho que se for, fica muito dúbio daí. Acaba convergindo demais e talvez até passando mais pro outro lado, né? É. Porque esses dias Nem, agora eu fiquei. a gente tava vendo TV esses dias ali, acho que era um canal da TV fechado, acho que era Arte 1, alguma coisa assim, e que eles transmitem bastante, tipo, peças de balé. Uhum. E e a maioria do tempo é isso. A câmera, assim, estática, que meio que, né, pegou toda a boca de cena ali e deu. E fica. De vez em quando vai um pouquinho pra frente, assim. Às vezes tem um corte ou outro, e aí às vezes volta. Mas o contrário, ela é bem estática, assim, também no balé, assim. E, e realmente eu acho que agora que eu comecei a pensar nisso, eu concordo contigo, Lu. Tu perde o foco. Porque enquanto, sei lá, tá acontecendo uma movimentação que deve me mostrar pra onde que, né, tipo, a história naquela dança ali, e eu tava, sei lá, cuidando uma luz no fundo, sabe, um cenário, ou o corpo de balé todo lá, que tava fazendo só um grauzinho ali do lado, sei lá, que aí acabei dispersando um pouquinho, e aí depois, pô, o que que era esse corre aqui, né? Tipo, eu, de repente perdi alguma coisa ou não. Por isso, porque tá estático ali, tem uma coisa no centro ou no canto, o outro, mas tem todo aqui um monte de coisa acontecendo, não só aquele corpo inteiro de balé rolando, né? É uma coisa bem doida de se pensar, né? Meio que dar uma analisada. Agora fiquei que nem a Fran, assim, bah, fiquei pensando. Bah, fiquei pensando agora. Fiquei pensando. Bah, mas é bem louco, né? Que eu nunca tinha parado pra pensar nisso. A questão de até que ponto, né? A gente, tu pode ir, né? Unindo a tecnologia, mas que não ultrapasse, né, o limite, mas que tu consiga contar a história também. É bem louco esse corre aí. E o É, que que é um e o que é outro, né? Agora. pois Porque é. assim, e tem isso, por exemplo, né, que tu falou do. Nem era isso que eu ia falar, mas eu vou falar isso. Porque eu ia falar da dança, né? Porque a gente começou falando do teatro, daí entrou no audiovisual e veio para dança, que são três coisas que se conversam bastante, assim. E a gente esses dias estava discutindo assim, porque agora as oficinas de teatro elas estão sendo feitas através de um recurso audiovisual, né? Então, será que isso virou audiovisual ou segue sendo teatro, sabe? E por que Ou tem é que... outra coisa? Ou é outra coisa, assim. Pô, é. E aí é por isso que do nada eu fico, tipo, fiquei pensando, e daí eu faço meu dia assim. Essa foi a grande questão, né, que surgiu ano passado, porque eu acho que, por exemplo, para as outras linguagens não surgiu isso. Ah, vai lá e faz uma live musical, bom, é música, isso é música, né? Uhum. Agora, o teatro, ele se questionou muito isso, tipo, isso que a gente está fazendo é teatro, é cinema ou é uma outra coisa? E a gente está nesse limbo, eu acho que não se achou ainda uma resposta. Talvez não precise, né? Porque, Ah, enfim, mas os teóricos alguém vão pode dizer achar. que Os teóricos precisa. vão querer achar. Eu acho que é legal ter uma resposta. Assim, não que ela seja definitiva, mas que ela ajude a continuar É pensando interessante só. pesquisar sobre, é Mas legal. realmente, e aí como é que a gente vai ficar nessa, tipo, até, vamos dizer, aí todo mundo virou jacaré, todo mundo vacinou, todo mundo tá na rua de novo e talvez a gente não chegou nesse
vamos dizer, nessa resposta, essa solução do enigma, né, de o que está sendo feito. E É muito difícil a gente teorizar sobre o presente, né? É uhum, muito complicado, assim, a gente fala da história no passado, a gente não consegue, tanto que a gente não consegue criar teorias sobre o que está acontecendo, por exemplo, com o Brasil agora, na questão política, né? A gente está só vivendo. Isso vai passando e vai virando teoria, né? sim. Então, provavelmente isso que a gente está questionando agora e não chega a uma resposta, daqui a 10 anos vai estar lá nos livros, e aí vai ter ali, ah, não, isso aqui era tal coisa, sabe? Isso aqui era um remix, teatro e Era câmera. desespero. E pra gente começar já dar uma engatilhada assim acho que pra um outro rumo, né, da conversa, pra questão pra gente voltar um pouquinho pra questão do teatro enquanto projeto, assim, ele é mais complicado de se, ele é mais complicado, não, eu, eu, Eric Pinto, acho que ele é tão complicado quanto, ele é tão complexo, não é complicado, complexo quanto um projeto musical, né, que é mais a minha área. Aí, quais são as mais, não é o primeiro passo, a gente falou um pouco sobre, tipo, o primeiro passo lá no início, né, mas quais são as coisas que é mais, tipo, não é barreiras, mas aqueles obstáculozinhos que tem que ficar meio de olho, assim, que é o mais frequente numa questão de, vou produzir uma peça, vou produzir um espetáculo inteiro, de repente. Então, para mim o teatro tem uma questão assim, e daí Fran vai me atravessando assim, que tu também já passou por isso, tu sabe? Mas o teatro ele tá num lugar muito incerto, que eu acho que todas as áreas estão. A gente sempre acha que a nossa área é exclusiva, né? Mas vamos lá. Mas assim, por experiência também com produção. Quando um diretor de cinema, ou um músico, ou um artista visual vem nos procurar para fazer um projeto, ele mais ou menos já sabe onde ele quer chegar. Já tem ali as composições, né? Vai precisar de pessoas para gravar, ou tem, né? Tá tudo é tudo mais, parece que é algo mais individual, assim, tipo, da cabeça do, né? Do artista ali, de um artista ou de. Agora o teatro ele envolve um monte de gente na criação, assim. Então dificilmente tu vai ter um diretor que queira montar a peça, por exemplo, falando de montagem, assim, e saiba onde ele vai chegar. E se ele sabe onde ele vai chegar, provavelmente não vai ser onde ele vai chegar. Né? Como o teatro, ele é uma arte, de todas é a mais coletiva, assim, o processo, ele passa por vários, né, o ator está ali o tempo todo modificando, né, mesmo que tu monte um texto, isso vai se alterando, o roteiro vai mudando, as referências vão mudando. Para mim, a coisa mais difícil é visualizar isso, para poder, por exemplo, fazer um orçamento, para poder ir atrás de, né, vamos produzir uma peça que vai ser montada. Aí tu vai produzir um orçamento, mas tu não sabe como é que tu vai orçar um figurino se tu não sabe para que lado isso vai, entende? Se vai virar uma coisa mais realista, ou se vai virar surreal, ou se vai pro teatro de boneco, entende? Tipo assim, o teatro ele sempre começa num não lugar, isso é muito forte no teatro, assim, por mais que tu tenha a ideia o mais clara possível, tu nunca sabe onde isso vai, assim. Então, para mim, é muito difícil de visualizar a coisa. Para poder ir atrás de um espaço para apresentar, de um figurinista, porque daí cada figurinista trabalha a partir de uma linguagem, né, de um orçamento em si, e me parece que nas outras linguagens, eu acho que travou. Travou? Travou um pouquinho, mas agora deu uma voltada. É. Não, me parece que nas outras linguagens, pelo menos das experiências que eu tive, os artistas eles sabem um pouco mais onde eles querem chegar, sabe? Eu entendi, mas é, Entendi, mas é- não não, concordo. não, não, não é que eu não concordo. Eu acho, eu não tenho uma vivência assim nessa parte, né? Então não saberia, tipo, eu dizer assim, não, na minha experiência foi fácil, mas assim, com a música acaba às vezes tendo algum que outro artista também que a gente não consegue. Realmente, como a Lu falou, né? É visualizar o todo, né? Tipo, vai começar, tipo, uma turnê, por exemplo, né? Vai começar assim, vai passar em tais cidades e
tal, mas eu acho que acaba um pouco muito no lance da melhor, acaba sendo realmente esse lance de visualizar o todo do rolê para conseguir levar, vamos dizer, esse pacotinho e apresentar no lugar certo para daí fazer a parte da captação que ele comentou, e aí fazer a parte tipo, por onde levar esse projeto. Seria mais ou menos isso? Acho que o que a Lu quer dizer é que, por exemplo, o processo da criação. É que o problema é que da música a gente não sabe como é, né? Não tem muito como também falar nisso, assim. Mas, por exemplo, quando tu fala na questão das cidades, né? Quando tu vai orçar isso, tu já prevê mais ou menos quais são as cidades que tu vai. E no teatro a gente consegue fazer isso também. E a gente consegue prever quantos atores provavelmente vão ser e quantos músicos vão ser também, musicistas, não sei, mas enfim. E aí tu sabe que tu vai criar uma peça e um CD, por exemplo. Os equipamentos que tu vai usar para criar esse CD, eles são X, isso tu vai ter certo, porque tu sabe quantas pessoas vão usar aqueles equipamentos, eu acho, né? Independente do número de mudança de opiniões e dessa parte artística, criativa mesmo, os equipamentos que tu vai usar, ou seja, o custo financeiro, ele vai ser o mesmo, né? E quando a gente olha para uma criação artística, a gente não sabe se a gente vai... Artística do teatro, a gente não sabe se a gente vai usar figurino de árvore ou de palhaço, sabe? Sim. E aí. Ou mais, te digo mais, não é nem figurino, mas tu não sabe, porque agora vocês falaram em viagem, né? Tipo, bota os instrumentos ali no case e vai. Agora, tu não sabe se o diretor não vai inventar um oceano em Não, cena. é um inferno, não tá entendendo o que o diretor É nos isso, faz. é tudo muito grande. Então, tipo assim, não, vai ter um carro em cena. Ele vai entrar e vai quebrar a parede. Então, eu preciso de um carro, eu preciso de pedreiro. E daí, isso, né? Quando começa o projeto, ele não sabe que ele quer um carro. Então, do início do projeto até o final, quando ele chegou à ideia do carro, se tu não preveu isso numa planilha, é muito difícil, entende? Só que provavelmente Entendi. só vai prever isso quando o teu carro já tá afundado dentro do mar, que entendeu? Ele sonhou Sim. na noite anterior da inauguração, tipo, da estreia do espetáculo. E daí Sim. eu não sei, claro, né, eu não sei como que é dentro da música, assim, por Não, exemplo. agora Fiquei que vocês pensando, falaram de novo do figurino, eu comecei a pensar na questão da parte estética mais visual do show, né? Tipo, o show, ó, que nem a gente falou também tem do DVD, né? Pô, o show do DVD, né? Da gravação do DVD costuma ser um momento apoteótico da carreira, né? Então, provavelmente vai ter isso de figurino, né? Qual momento, quais músicas vão ter troca de figurino, quais figurinos vão ser usados, o que vai ter de cenário, vai ter cenário ou não. E tanto que esses dias, sei lá, um Fernando de Sorocaba da vida, sei lá, um sertanejo assim, tava fazendo um show que o cenário todo, a parada toda era churrascada, saca? nossa, E era num estádio. Eu lembro que gravaram um DVD e aí eu tava vendo esses dias, não lembro qual é o canal, que tava passando um clipezinho desse DVD, que aí era isso. Um estádiozão gigantesco, cheio de gente, os caras num um palco assim que parecia um palco meio até aqueles palcos de banda de metal gringa, assim, que era tudo meio preto e ferro e meio metálico, assim soltando fogo pra cima toda hora e no meio da pista VIP lá tinha uns espaços pra fazer churrasco assim, os caras servindo uma churrascada ao vivo ali, a galera curtindo o show dos caras, entendeu? Então, acho que é nesse momento que começa, nesses momentos assim de tipo pensar o show, né? Pensar tipo de repente na iluminação, nas projeções que vai ter esse show, em determinadas acho que músicas que daí meio que acaba sendo um Sim, ponto próximo com essa parte que vocês falaram no mas teatro, né? vocês falando, eu lembrei do show da Katy Perry e minha teoria caiu por terra, assim, tipo, realmente, porque, né? Sim. Ah,
Aqueles show do futebol americano lá, daquele meio tempo, que é sempre uns bagulho super gigantesco produzido e 15 minutos só, né? Também tem. Faz, eu acho que é a mistura mais louca de tudo que a gente tá meio que falando agora. Nossa, Eu acho que a gente, acho que a gente descobriu um ponto que junta ponto tudo que a gente ótimo. conversou até agora. E é Tipo, o o Super artista, Bowl lá, entendeu? o O artista. problema, né? Bah, os caras Lá fazem. todas as funções da arte numa pessoa só. E ainda chama os caras pra jogar uma bola depois e põe o Bruno Nossa, Mars no meio, faz aquela mistura eu louca e deu, né? amo. Seria meu sonho. Bah. Mas assim, e pra gente vamos fazer vamos fazer uma brincadeirinha assim imaginária assim. De frente com o Alex. Dinâmica. Tã, tã, tã. Ai, ai, ai. Gincana valendo 10 pontos para a equipe da Amora. Não, Olha né? que a gente é competitiva. Não, bom, aí vocês vão ter que competir entre si, porque eu só vou jogar aqui as perguntas e aí vocês respondem. Não, mas assim, vamos fazer uma brincadeirinha assim, vamos imaginar. Vamos montar um rolê. Vocês querem montar um espetáculo? Vocês querem montar um rolezão assim legal? A gente pode fazer um espetáculo, um teatral. Vamos nessa assim. E aí vamos montar aos pouquinhos. Aí a gente vai começar assim imaginando que lugar é esse, né? Porque a gente tem toda a verba do mundo, entendeu? A gente tem tudo. A gente falou aqui, deu, saca? Vai acontecer. Então essa que é a brincadeira que eu gostaria de fazer com vocês. E aí, né, puxando mais pro lado do teatro, assim, vamos montar um espetáculo, assim. Onde que a gente Vamos. faria esse espetáculo, Urias? A Amora Produções 2021 está lançando neste exato momento. A gente não tá no meio da pandemia, né? Só Não, tá. não. Ah, A bom. gente tá assim, ó. Senão a gente já vai soltar um Não, lugar físico a aí. gente tá só todo, o público é todo jacaré já, entendeu? Tudo aglomeradinho, um em cima do outro, assim, tranquilamente. Cada um escolhe um ou a gente tem que chegar num senso comum? Não, acho que tem que Vamos ser um, fazer não. cada um, então. Daí, Eita, Senão a ou gente vai não, ficar aqui ou esperando, ou vai vocês ficar preferem esperando outro fazer as falar. duas juntas? vou fazer em conjunto, pelo amor de Deus. Já Aí começou eu a já minha tenho, a divergência. diretora já baixou aqui, eu já tenho lugar. Eu pensei num lugar também, mas eu acho que não sei nem o que fazer nesse lugar. Eu pensei só no lugar. Eu queria fazer um teatro do SESI. Não tô pensando tão longe, tô pensando a nível Rio Grande do Sul, teatro do SESI. Bom, Tá Tá. bom. tu tava pensando aonde, Fran? Só Eu pra tinha gente. pensado no São Pedro, mas o que que eu vou fazer no São Pedro, gente? Ué, Fica aí. eu fiz o mapa, o mapa de todos foi no São Pedro, festival, com uns 3 dias, com 10 bandas cada dia. Dá pra fazer o que tu quiser lá dentro. Nossa, Não, nossa. exatamente. Só me dá É São muita Pedro. opção para um geminiano só. Tá, então. E aí, vamos no SESI então, é isso? Tu Vamos, vai, tu vai César. no SESI ou tu vai É tentar grande. puxar a sardinha Não, eu pro já São me Pedro? entreguei. Ela é minha diretora, eu não posso brigar contra a minha diretora. Ah, tá. Tá, então vamos no SESI então. Tá, e aí o que que a gente precisa de. Assim, qual é a primeira coisa? Não. Quem que precisa estar lá, o que precisa estar lá, que é indispensável e que vocês querem porque vocês que produzem, vocês que escolheram, vocês que vão fazer, o que precisa? Ou quem, né? Tipo, eu preciso daquele iluminador, eu preciso daquele montador, eu preciso daquela pessoa. Pode ser com pessoas, artistas também. Eu quero, sei lá, deixa eu pensar um ator, agora me fugiu um. O Chai Suede. Desculpa, foi o primeiro nome que veio na cabeça. Tá em alta o nome. Escolhe os teus aí para que eu vou escolhendo os meus. Eu quero 80 crianças. 80 crianças, tá. Aleatórios, assim, a faixa etária? Crianças de até Tudo. 6 anos. Tá. Meu Deus. 80 só, tá fácil.
Tá fácil. O que a gente vai fazer com essas 80 crianças? Agora Eu eu não fiquei quero muito curioso. A Fran tá com uma carinha de que tá pensando. Então, Apavorada. então eu acho. Gente, eu adoro trabalhar com muita gente em cena. Eu acho que isso é muito forte. E o meu sonho é trabalhar com muita criança, assim. Muita criança em cena é muito bonito, é muito potente. Então já me dá 80, que eu já faço várias coisas com elas. Já me Show. dá 80, ótimo. E tu, Fran? Algo. Ai, eu fiquei pensando, tu falou em criança, me veio. Tu vai querer me matar. Me veio o palhaço na hora já, palhaço dançarino. Eu tô com um negócio de palhaço que Nossa, eu tô falando do Já palhaço. é a segunda vez, assim, né? É que Mas eu tudo tô bem. ultimamente com isso, assim, mas vamos lá. Vai fechar no 80 crianças, um palhaço, é isso? Não, palhaço não então dá. se tu vai pro palhaço, vai pra. Pensa grande, já bota o Circo do Soleil. 30 palhaços? Para quantas crianças são? A gente vai juntar isso? Pode ser um ato de cada vez, pode ser o ato das crianças, depois o ato dos Meu palhaços, Deus, o espetáculo é de vocês. Aí eu quero o Bob Wilson fazendo a luz, que é Show. um diretor assim que trabalha com imagens, trabalha a partir da luz. maravilhoso. Tá, temos 80 crianças, 30 palhaços, o Bob Wilson, que é um monstro da luz. E o Bruno Mars? O Bruno. Nossa, Trilha sonora de Bruno Mars no pianinho ali. Tipo naquele. Tipo que nem antigamente, assim, no focinho ali, ele sentadinho tocando. Oh, meu Deus. É. Pô, e teria algum tema, assim, específico? Ou seria uma coisa que vocês gostariam Não, de não, não, falar? não, já acabou a coisa de poder pedir coisa, porque eu queria que em algum momento Não, não acabou. enchesse e virasse um rio, assim, uma lagoa Queria botar uma Podia dar lagoa uns dentro do. balões também, tu não acha? no palco. Oi? Balões em algum momento não fica legal? Mas lá em cima não, Tudo né? Parece que é um depende. estão. A gente vai fazer as nuvens de balão, então, pode ser? Foi a primeira Pode. coisa que eu pensei, assim, fácil de usar o balão. Nuvens de balão, assim. Esses palhaços podem brincar com muitas coisas nesses balões e tal. Uhum. E as crianças gostam, então. E o lago? O que a gente vai fazer com o lago? Ai, eu quero, não me pergunta. Eu tô. Durante o processo a gente vai descobrindo. A gente vai descobrir. A gente vai descobrindo conforme for passando, e aí depois a gente descobre como que a gente vai colocar isso no orçamento, Aí né? lá no final a gente altera toda a planilha do projeto que foi feito agora no começo. Exatamente, a gente vai fazendo essa loucurada toda. Algum, Educação. algum ator, alguma atriz que vocês assim sonham e sempre quiseram trabalhar ou conhecer, né? Nossa, agora tu me pegou. Tempo! Não, Eu já me Não. desesperei já. Ai, eu agora não lembro, assim, eu me vem na cabeça algumas pessoas, mas não lembro dos nomes que eu já vi, assim, no teatro, que eu acho fantásticos. Ah, mas assim, eu vou pensar pequeno, então. Não vou pensar muito longe, mas tipo, Fernanda Montenegro. bah. Eu vou pensar pequeno, Fernanda Montenegro. É que ela é baixinha, né? Tá menorzinha agora, né? Ah, eu queria o Lázaro Ramos, então. Sim, vamos trazer do Brasil. Bah, que dupla boa. Bom, né? Bah, bom, bom. Aí eu vou trazer a mulher do Lázaro, que eu acho ela sensacional. E eu Nossa. esqueci o nome dela agora. Thaís Araújo. Exatamente, isso aí. Pronto. Então nós temos uma peça de teatro, um espetáculo, não é uma peça, um espetáculo completo, Vamos. tá? Eu ouvi o Circo du Soleil ali, eu concordo, então a gente vai trazer o Circo du Soleil do Rio Grande do Sul, tá? Que é o TOL, Tó. tá? Que é o que tá dentro do orçamento, tá? Já tá valendo, já tá valendo. Tá? Mas então são 80 crianças, o TOL, uma banheira não, um lago gigantesco. Ele é automático, assim, ele vai inundar tudo no final, entende? Ele sobe e desce. Por isso que alguém. Uau! Não tem, não E a tem, gente não vai vai ter ter que, recurso.
A gente vai ter que contratar um pessoal lá pra ver se o São Pedro aguenta. É o São Pedro que a gente ficou ou era o Aguenta, SESI? SESI, aguenta. Aguenta lá uma inundação? Aguenta? Ah, Com de leve. 80 crianças em cima? A gente 30 coloca, a palhaços. gente faz uma estrutura de acrílico. Lá no cantinho. A gente pode. Faz uma estrutura gigante de acrílico e vai encher nela, A entende? gente pode fazer Não uma. precisa ser muito. Pode ser algo assim, ó. Aham, boa. 15 centímetros. Pode ser uma coisinha assim, só pra ter uma aguinha ali e tal. Para dar um brilho, para refletir a luz, criar Quando umas caminhar, imagens. dá o barulhinho e tal. Boa, boa. Nossa, gostei. Uau, isso é. Ia ser tipo a Rihanna naquele clipe lá, um negocinho Isso! assim, dançando em cima Algo assim, num né? piso d'água, assim. É, A uma gente pode pôr um coisa. espelho d'água, então. Que ele fica sequinho, só que daí a gente inunda ele no meio do rolê. Aquele tipo. Tem um espetáculo do Força Bruta, eu acho que é. Tu viu, Lu? Uhum. As velhas não Que lembro eles do nome. penduram Que é um uma negócio piscina. com água em cima, assim. Que daí eles se jogam e aí Isso é legal parece não também. cair em cima de ti. É lindo, né? Esse Força Bruta é bem legal. Nunca fui pessoalmente, eu vi vários vídeos assim, fico tipo, uau, apavorado. É uma coisa, Também. É é uma um, coisa é um, diferente. é um espetáculo que eu quero ir também, muito legal. Lá. E é isso, né? A gente montou um espetáculo, então, e precisa ter uma temática ou não precisa? Não sei como é que funciona isso. A gente precisa ter, tipo, um tema, um título. Precisa ter um título, né? Um espetáculo tem um Nossa! título. O título pra mim é Furdunço. Então tá pronto. Furdunço, 2 pontos, mais algum subtítulo, acho que pode ser bom. A inundação do São Pedro. Não é São Pedro César. É no Mas é bom SESI. não. Tá. Peraí. Furdunço. Uma inundação no SESI. A inundação no SESI. Entrando pelo cano. Não. Foi a primeira coisa que eu pensei que tinha a ver com água, assim, que uma frase meio de efeito, assim. É pra matar. Parece a gente dando nome pros nossos projetos. Eu não sou muito bom com o nome. A minha primeira banda tinha um Nossa, nome gente, muito tosco também. Eu sou fraco com isso. Bom, eu a botei tua encontro primeira. musical, né? Então, assim, eu não sou muito bom. Assim, são coisas meio objetivas, meio, assim, sem muita criatividade. Pô, mas eu acho que tá bom, né? Pra quando que a gente consegue fazer esses... Fazer acontecer... Acho que lá pra 2025, talvez, já esteja melhor as coisas. A gente talvez já consiga, Ai, né? tomara, né? Né? Pelo amor de Deus, não. Se eu não for no jacaré até lá. Não, vamos virar chacareta lá, com certeza. É o que eu mais quero. Nossa. Mas então, gurias, é isso. A gente tem um espetáculo dos sonhos montado, registrado. E eu só tenho a agradecer a presença de vocês nesta noite de sexta-feira, nesse sextou maravilhoso, Ou delicinha. né? Lembrando sempre, aqui no meu canal da Twitch eu faço essas lives assim, produzindo esses conteúdos que vão para as redes do Berga Pop. Então siga lá @bergapop, @bergapop no Instagram, acesse bergapop.com que você vê também as coisas que a gente já postou, já produziu até agora. Além disso, siga @Amora Produções, né? Siga as gurias também, é @fran.daltroso, se eu não me engano. Errei. Daltroso F. Péssimo. Tá. @Daltroso F. Ah, A o gente ponto tem é, no é no @da Lu, né? É É, lu.tondo. Tá. Então sigam as gurias ali, vamos compartilhar, sigam a Amora, vamos compartilhar. O Amora, você que tá afim de fazer um projeto, ou você que tá meio perdido assim, acessa o Instagram, entre em contato com as gurias, que elas podem te dizer como fazer, né? Elas podem dizer a gente faz, e elas podem dizer, ó, isso aqui tu faz com o fulano lá do cartório, que é só pagar uma conta. Nunca se sabe, né? Às vezes a pessoa tá completamente perdida e erra o arroba na hora de mandar uma mensagem, né? Acontece. Quem Nesse nunca, tempo, assim, quem nunca errou acontece. a aba, né? Então, assim, né? Mas é isso, gurias. Vocês querem tipo, mandar um recado especial e deixar registrado pra toda a eternidade que a internet pode proporcionar a este vídeo que ficará salvo no Bergapop TV ali no YouTube?
Não, eu queria só agradecer o convite e a oportunidade. Foi divertido. São 1 hora e pouquinho aí que a gente passou juntos. E é isso. Show, muito Quero obrigado. agradecer também, dizer que a gente curte muito Berga Pop, as coisas que vocês trazem, sempre muito interessante. E obrigado por essa noite de sexta. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Foi muito. Aprendi muita coisa, principalmente na parte do teatro, na parte de projetos, assim, que eu sou meio fora. Espero que o pessoal consiga aprender bastante coisa também. E se divertir um pouquinho, né? Já que estamos neste momento super da hora, né? Super Vocês estão diferentes. legal, né? Aquele sextão maravilhoso que sai da cadeira do computador e vai pra cama ou vai pro sofá, Nossa. sabe, né? Aquela coisa super divertida. Aquele rolezinho quente de sexta, assim, que tu anda por todos os cômodos da casa, sabe? Mas é isso. Muito obrigado você que veio assistir aqui a gente, ou você que está assistindo neste exato momento. Você pode curtir, você pode compartilhar com os amigos, você pode, assim, mais que só pegar essa informação para você, você pode distribuí-la por aí. Porque tem pessoas que podem estar precisando de uma informaçãozinha, ou alguma, sabe, Um espetáculo aquele ótimo. insight muito louco, ou alguém que esteja querendo esse espetáculo que a gente montou, né? Desde que realmente entre em contato conosco para pagar os royalties, para a gente fazer aquela parceria marota, porque, né, a gente, né, propriedade intelectual tá registrado, tá? Já deixo registrado aqui, né, que é nossa, tá? Nossa, na verdade, é 80% das gurias ali, eu ponho uns 10% meu, 10% fica para ti que quiser produzir essa loucura aí, tá? A gente pilha, a gente dá todo o apoio. Mas é isso, gurias. Muito obrigado mesmo. Valeu. Muito massa. Descobri muitas coisas legais sobre este rolê, da parte mais do teatro também, da parte das produções culturais que envolve. E nos vemos aí. Sempre que precisar, dar um grito. Pergapop tá aí, sempre que precisar também. Eu também. Se precisar de algum hold, alguém pra ficar carregando caixa nos teatros, pode chamar. A gente é aquele corre muito louco, né? Cultura é isso aí, né? Estamos É isso aí. sempre, né, fazendo várias coisas aos mesmos tempos, né? Então é isso. Muito obrigado mesmo, gurias. Valeu mesmo de Nós que coração. Eu vou agradecemos. fazer uma pose legal pra terminar a live, assim. Eu já tenho um framezinho legal. Vou fazer um coraçãozinho de K-pop, assim. Deixa eu ver aqui. Aí.